Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Toda segunda e sexta-feira nós estaremos lançando comentários devocionais partindo do Catecismo Maior de Westminster e é claro que sob o crivo das Sagradas Escrituras. O Catecismo Maior é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e de inúmeras outras igrejas presbiterianas mundo afora. Ele foi confeccionado por uma comissão especial na famosa Assembleia de Westminster e ele foi concluído e aprovado em abril de 1648. Por que então as nossas devocionais serão baseadas no Catecismo Maior de Westminster? Temos algumas razões para isso. Uma delas é que ele é muito rico em teologia sistemática e teologia prática. E precisamos dessa harmonia em nossas devocionais. Uma segunda razão é tornar esse catecismo mais conhecido. Só para vocês terem ideia, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster e o Breve Catecismo são muito mais usados, citados, do que esse catecismo, que tem sido muitas vezes ignorado. O que é injusto, pois esse documento, como afirmou Gerhard Voss, é uma mina do mais puro ouro teológico, histórico e espiritual. É por isso então que nós usaremos o Catecismo Maior como recurso para as nossas devocionais. Uma terceira razão para usarmos o Catecismo Maior de Westminster é que ele é mais completo e mais profundo do que o Breve Catecismo. Ele inclui uma seção a mais do que o Breve Catecismo, que é sobre a eclesiologia, sobre a igreja. É importante salientar que isso não é, queridos, uma crítica ao Breve Catecismo. Afinal de contas, os dois catecismos eles foram formulados com propósitos diferentes mesmo. Enquanto o Breve Catecismo ele foi formulado para servir de um recurso básico, né, ou basilar, para aqueles que estariam sendo iniciados na fé cristã, o Catecismo Maior já foi formulado para o uso por parte de cristãos mais amadurecidos, inclusive por parte de ministros, como um recurso teológico na preparação de ministros. Enfim, sobra razões para usarmos o Catecismo Maior de Westminster. Dito isso, pessoal, então vamos ao nosso catecismo. Vamos estudar e tirar aplicações a partir da sua primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster? A primeira pergunta é: qual é o fim principal e supremo do homem? A resposta é que o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Para entendermos essa primeira pergunta e resposta, nós dividiremos em 3 partes. Sendo que a primeira parte tem como objetivo, então, nos ensinar o que significa o fim supremo e principal do homem. Antes de adentrarmos ao conteúdo, é necessário ponderar que a pergunta em si já nos lembra que o homem ele foi criado para planejar, para traçar metas e para alcançar essas metas. Por isso a pergunta é sobre qual é o objetivo principal e supremo do homem. Isso nos ensina que esse objetivo não anula a capacidade do homem de estabelecer metas, de traçar propósitos, mas essa linguagem nos ensina que todos os planejamentos, sonhos e objetivos que os homens intentam devem estar subordinados a um propósito maior, a um propósito supremo. Enfim, para servir a esse propósito principal para o qual ele foi criado. Então, tudo aquilo que o homem faz, todos os seus planos, deve visar um propósito maior, um propósito que está acima de todos os propósitos. Um propósito que deve guiar todos os demais objetivos e fins da vida e da existência humana. A segunda parte dessa pergunta do Catecismo Maior e de sua resposta vai nos ensinar ou nos chama a atenção para o que significa glorificar a Deus. O que significa glorificar a Deus? Que propósito é esse? A resposta fragmenta em 2 partes. A resposta diz que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, alegrar-se nele para sempre. Mas perceba, o propósito é um só. O texto não fala de 2 propósitos, mas do propósito. Então,
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, alegrar-se nele para sempre, não são duas coisas ou dois propósitos distintos. Muito pelo contrário, é um só propósito, um só objetivo. Um segundo argumento que soma, no intento de mostrar que é só um propósito, é só um objetivo central, principal e supremo, é que glorificar a Deus e gozá-lo para sempre tem uma relação de causa e efeito. A causa é glorificar a Deus. Gozá-lo para sempre, ou alegrar-se nele para sempre, é o usufruto de viver para a glória de Deus. John Piper explicou bem isso, ao dizer que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, glorificar a Deus e estar satisfeitos nele não são duas coisas, ou dois propósitos, ou dois objetivos, mas compõem o mesmo objetivo. Eu glorifico a Deus, então eu me alegro nele para sempre. Dito isso, então, o que significa glorificar a Deus? A palavra glória geralmente é sinônima de honra, de fama, de boa reputação, mas o seu sentido primeiro tem a ver com brilho, com resplendor, com majestade. O puritano Thomas Watson nos ajuda a entender isso, quando ele comenta a primeira pergunta do breve catecismo. Ele fala de uma glória intrínseca e de uma glória que é atribuída a Deus. A glória intrínseca é aquilo que lhe é essencial, muito mais do que a luz é para o sol. Thomas Watson diz, a glória é o brilho da deidade. Ela é tão natural à divindade que Deus não é Deus sem ela. Nesse sentido, irmãos, Deus é chamado de o Deus da glória, como está lá em Atos 7, versículo 2. Ainda nessa mesma perspectiva, Paulo fala na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que Deus, que possui imortalidade, que é o único que possui imortalidade, habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. A glória de Deus, então, é o seu brilho, sua majestade, sua santidade, a excelência de suas santas perfeições. É o que Deus é. Ele é um ser glorioso, a fonte de toda luz. Já a glória atribuída refere-se à honra que ele merece, a honra que é devida a ele. Ele é digno de toda glória. Ele é digno de toda boa fama. O seu ser e as suas obras são dignos de tudo isso, de todo louvor e de toda adoração. Nesse sentido, a Escritura nos lembra que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36. A Escritura também ordena o homem tributar toda glória e honra ao Senhor, como está lá em 1 Crônicas 16, 29. Fica evidente, então, que é nosso dever glorificar a Deus em tudo. Por isso o apóstolo Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A suma é, Deus é digno de toda glória. Ninguém e nenhuma coisa é mais digna de glória do que o próprio Deus. A ninguém pertence a glória, senão ao próprio Deus. A Ele apenas. O fato de Deus ser quem Ele é, e o fato dele fazer o que Ele faz, o seu ser e as suas obras, nos lembra que é dever de todo homem lhe atribuir a glória e a honra devida. É claro que aí fica uma pergunta, como é que nós glorificamos a Deus? Já que é nosso dever glorificá-lo? Há várias formas de responder isso. Você mesmo pode fazer esse exercício. Eu posso lhe citar aqui algumas formas. Você glorifica a Deus, dedicando toda a sua existência, dedicando toda a nossa existência ao louvor da glória dele. Ou seja, dedicando meu trabalho, casamento, entretenimento, estudo, tudo que compõe a realidade humana deve ser tributado a ele, para a glória dele, ao serviço dele. Uma outra forma de glorificá-lo é apreciando ele, é apreciando as suas coisas, é apreciando a sua palavra, é tendo deleite nele, é se alegrando com o fato de que ele é Deus. E no nosso caso, nós como cristãos,
nos alegrando no fato de que Ele é nosso Deus. Outra forma de glorificá-lo é cultuando Ele no contexto particular, no culto familiar, no culto público. Sobretudo, a forma suprema para glorificá-lo e de onde emana todas as outras maneiras de glorificá-lo é crendo no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e obedecendo os seus mandamentos de todo o coração. É assim que nós glorificamos a Deus. Por fim, a terceira parte nos ensina o que significa gozá-lo para sempre. O que significa alegrar-se nele para sempre. Significa que o caminho da felicidade implica no retorno do homem ao seu objetivo primário, ao seu objetivo principal e supremo. Agostinho de Hipona lembra de forma profunda que o Senhor nos fez para Ele e a nossa alma estará irrequieta enquanto não descansar nele. A verdadeira felicidade do homem, diz Gerardo Voss, é óbvio, resulta de reconhecer e buscar o seu verdadeiro propósito, a saber, glorificar e gozar a Deus, o seu Criador. O homem, meus irmãos, foi feito para a glória, e a glória do homem reside em viver para a glória de Deus. Afinal, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, diz 1 Coríntios 1:31. Qualquer tentativa do homem satisfazer sua alma fora do seu objetivo principal não dará satisfação ao homem, pois qualquer coisa comparada à glória de Deus é ninharia. Outro ponto é que o catecismo lembra que esse gozar é gozar a Deus para sempre, é alegrar-se nele para sempre. Isso abrange essa vida e a do porvir. Fomos criados para um deleite eterno. E se explica porque o homem não consegue se satisfazer com o que é temporal. É fato, queridos irmãos, que o homem pós-queda não pode glorificar a Deus e nem gozá-lo para sempre. O homem sem Deus não pode ser feliz, porque está em guerra consigo mesmo, está em guerra com seu próximo e, sobretudo, está em guerra com Deus. A queda e o pecado trouxe esse conflito. Então, como o homem pode ser feliz? Só pode ser feliz tendo paz com Deus. Se ele está em guerra, o que ele precisa é de paz. E foi isso que Cristo trouxe por meio da cruz. Ele trouxe paz com Deus. Romanos 5:1 nos lembra que, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. O homem fora de Cristo está em conflito e tem Deus como inimigo. E Deus é o pior inimigo que o homem pode ter. Pois Deus está em todo lugar, logo o homem não pode ser feliz, porque ele está sempre em conflito, sempre em guerra. Mas bem-aventurado são todos aqueles que se refugiam em Cristo Jesus, como nos lembra o Salmo 2, versículo 12. Bem-aventurado são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado é o homem que o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado é o homem que se encontra em Cristo Jesus. Cristo é o caminho para a glória. Assim é por meio dele que o homem volta a viver de acordo com o seu objetivo principal e supremo. Mas isso só será possível por meio da cruz. Apenas por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu termino, queridos irmãos, fazendo algumas aplicações, ou trazendo algumas aplicações para a sua vida. Como você tem vivido? Você encontrou a verdadeira felicidade? Você está desanimado? Seu coração está em guerra? Lembre-se, você não foi criado para o caos, para a loucura, para a depressão e coisas assim. Nós fomos criados para sermos felizes. Mas essa felicidade é a consequência de uma vida que glorifica ao Senhor. E isso é possível apenas por meio de Cristo. Não dê ouvidos àqueles que apresentam a você um evangelho que nega a cruz de Cristo, um evangelho que tenta elevar o homem, sem colocar o homem no seu devido lugar e sem trazer o homem para a cruz de Cristo. Esse não é o evangelho verdadeiro, o evangelho que não traz o homem para a cruz de Cristo, um evangelho que apenas afaga o ego do homem. O fato é que a verdadeira felicidade é a consequência de uma vida vivida para a glória de Deus, e isso só é possível por meio de Cristo, por meio da cruz. O seu coração está angustiado, seu coração está clamando por comunhão com Deus. Seu coração está buscando o fim principal de sua vida. E o fim principal de sua vida é glorificar a Deus. E você só conseguirá isso por meio de Cristo. Afinal de contas,
Como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, ninguém pode vir ao Pai senão por mim, senão por Ele, o Senhor Jesus. Outra coisa importante é que a verdadeira felicidade, ela não deve ser o fim em si mesmo, o fim de sua busca. Você não tem que ir a Deus simplesmente porque você quer ser feliz. Deus é a própria felicidade. Deus é o fim da nossa busca. É a glória dele, a nossa felicidade é consequência. Busque o Senhor, glorifique-o e você encontrará a felicidade. Lembre-se, Deus não dá também a sua glória a ninguém. E uma boa parte de nossos sofrimentos e angústias deriva-se das nossas muitas idolatrias. Como João Calvino já havia dito, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Estamos dando a glória que pertence a Deus, muitas vezes a outras pessoas e a coisas. Então identifique seus ídolos, destrua-os, limpe o altar do seu coração para o único que é digno de todo louvor. O Deus Trino, aquele para o qual o objetivo supremo e principal da nossa vida é render-lhe glória. Dito isso, fuja da idolatria. Fuja da idolatria, mas lembre-se, a fuga da idolatria para contemplar a verdadeira felicidade passa pela cruz, passa por Cristo. Você não pode ir até a glória se antes você não for até Cristo, se antes você não for para a cruz. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe e que essas palavras possam ter trazido alegria ao seu coração. Amém.